Olá, estamos aqui em mais um vídeo do Estudos de RPG. Hoje nós vamos discutir um pouco sobre a questão do jogador de RPG, né? Na verdade, a gente vai comentar sobre os jogadores. A nossa ideia não é só falar de editores ou de autores, mas também falar sobre os jogadores, quem eles são, como se relacionaram. E hoje nós estamos aqui com Daniel Coimbra, Belém, Macapá, Macapá, Belém. Como? Nasci em Belém e morei um bom tempo lá, fiz a minha vida lá de jogador de RPG também, conheci muita gente e depois fui para Macapá, onde reconstruí tudo do zero, digamos assim. E formei novos amigos e mais RPG também. E é uma Então, história longa. me fala uma coisa, quando você fala sobre, né, Belém, você começou a jogar RPG lá. Conheci o RPG lá, Como? em Belém. Eu tinha um amigo, um vizinho, que ele comprava jogos de tabuleiro e ele não gostava de ler as regras, ele tinha preguiça. E aí, como eu gostava, ele passava pra mim e a gente começou a jogar um tal de Dragon Quest. Né? O Dragon Quest, ambiente medieval. Faz Eu sempre tempo, curti, né? sempre curti muito essa atmosfera medieval. Naquela época, filmes bons eram difíceis e a longo prazo, né? Pra lançar um. Eu lembro que na Globo anunciava no início do ano todos os filmes que iam passar e a gente ficava naquela expectativa um ano inteiro. Hoje em dia tem Netflix, né? É. E assim, a gente conheceu esse jogo, o Dragon Quest, e eu fui numa loja chamada Ponto e Vírgula. E lá tinham, lá em Belém, lá tinham livros de RPG para vender. Só que eu não sabia por onde ir, eu só sabia que tinha a mesma temática. E aí eu perguntei para a dona da loja onde que aquele pessoal se reunia, que comprava aquele tipo de livro. E aí foi até que eu consegui um contato de um grupo, e através desse meu vizinho também a gente formou um grupo com um mestre de RPG, de Dungeons e Dragons. E Aí ele você disse começou que como jogador. isso. E ele disse que ia ter o jogo, mas aí no dia eu cheguei lá e perguntei cadê o tabuleiro. E aí ele falou, não, a gente não usa tabuleiro, mas como a gente não usa tabuleiro, onde é que a gente vai ver onde os personagens estão, tudo mais? Como a gente vai fazer? Como a gente vai decidir? E aí nesse dia começou a nova paixão, né, do RPG, Tá. E aí começou a jogar D&D, é isso? a D&D. O AD&D, AD&D, AD&D. isso. Aquela da Abril mesmo, publicado pela Não. Abril. Esse professor, Paulo Maranhão, ele era professor de inglês, eu acho, ou de história. Ele conseguiu, aquela época, a Conseguiu geração, importado. geração Tá. cópia, né? Geração Xerox. Xerox, né? Isso. Tá. A gente fala de geração Xerox, os primeiros jogadores que entraram em contato com o RPG antes de publicado no Brasil, então eles iam para o exterior, muitas vezes tiravam Xerox ou tinham acesso, ou alguém conseguia importar um livro e os amigos tiravam Xerox, né, porque era muito difícil conseguir livros importados, né. Não existia Amazon, não existia né, compra pela internet, então a gente chama de geração Xerox essa geração anterior às traduções, né, às editoras brasileiras, e que acabavam difundindo o jogo a partir de Xerox. Nossa, tô me sentindo tão velho falando sobre isso. Mas foi assim, e a partir dali começaram a aparecer outras pessoas através de amigos da escola, né? Aí você levou, quando você começou a mestrar? Então, aí a gente começou a jogar esse AD&D. E o mestre teve, por razões particulares, a gente terminou, né? Acabou não jogando mais. E aí eu continuei indo nessa loja, Ponto e Vírgula, que era uma loja fantástica que permitia você folhear qualquer livro. E aquilo na época era meio que novidade também. E eu peguei aquele Gulf, copiei quase todo ele, assim, transcrevi ele pro que eu ia lá com um Era quase uma bloquinho, biblioteca. pedia a licença para vendedora, ela deixava, eu saía copiando as coisas mais importantes, até que eu consegui fazer meio que pegar o núcleo do sistema. E aí eu fui mestrar Cyberpunk. O GURPS módulo básico. Você Isso. transcreveu. Isso. E tinha o Cyberpunk lá Aí também. você transcreveu também o Cyberpunk. E aí fui mestrar Cyberpunk. Peguei aquele tabuleiro de War, grande assim, né? E comecei a pregar as tabelinhas ali, colar. E aí surgiu um escudo de mestre assim, mas que eu ficava por trás do escudo, né? Você tinha quantos anos, mais ou menos? Eu devia ter uns 22, por aí, 21. E o pessoal gostou porque eles não me viam e ficava a voz meio assim, né? Tinha aquela atmosfera e acabou seguindo, né? E quem foram os jogadores? Quem você chamou, assim? Foram uns vizinhos, um pessoal lá de perto que eu acabei conhecendo num shopping de Que lá eles já também. jogavam também. Num evento da Ponte Vírgula. Tá. Conheci o pessoal. E a gente começou a frequentar lá o residencial deles. E um deles sempre ia nos Estados Unidos. E aí começou a trazer aquelas caixas de Dark Sun, de
Ravenloft, aquela coisa maravilhosa, assim, aquela caixa que abria, tinha os mapas. E ele começou a mestrar pra gente, a gente começou a jogar lá e lá virou a nossa base. Entendi. Um tempo depois surgiu um cara que levou o vampiro. Aí pronto, mudou completamente. Aí desandou, né? Esquecemos o medieval e desandou. Todo mundo se vestindo de preto. Se vestir de preto em Belém deve ser muito fácil, Nossa, né? assim, tem que ser depois das 19, por aí, assim, e olha lá. Mas e aí? Chegou o vampiro, o que aconteceu? Chegou o vampiro, mudou o cenário completamente, a gente começou a jogar as crônicas e tudo mais, e até que veio uma história de Camarilla Brasil, de By Night. Ah, tá. Que aí foi aquela iniciativa de criava esses cenários baseados no mundo do Vampiro à Máscara em cada cidade brasileira, que tinha um grupo, era interligado, a ideia é que fosse um grande live action, LARP, interligado pelo Brasil. E aí vocês começaram a adaptar a campanha de vocês para o cenário nacional, é isso? Essa coisa de incluir a própria cidade, de fazer com que as pessoas caminhando numa rua se lembrassem de uma cena no RPG que aconteceu ali. Nossa, aquilo ali cativou muita gente. E foi interessante porque foi um grupo do qual eu participava e um outro grupo que tiveram a ideia mais ou menos ao mesmo tempo. Vamos ingressar nesse projeto, vamos pesquisar a história da nossa cidade. 2 grupos de Belém. Sim. Uhum. Vamos pesquisar a história da cidade, vamos incluir a nossa cidade nesse cenário nacional. E jogar nesse cenário. E aí os 2 grupos se uniram. A gente acabou... havia uma coordenação nacional e os caras lá falaram, olha, já tem um pessoal aí também querendo fazer a mesma coisa, por que vocês não se correspondem, né? se unem nisso aí? E a gente pegou, entrou em contato e acabou se tornando uma grande amizade desses 2 grupos. Não teve conflito, não teve briga? Muita. Tinha um colega que se metia embaixo da mesa e ficava lá esperando a discussão terminar, porque a gente queria que a cabanagem, que foi um movimento popular da época, fosse movida pelos vampiros, outros achavam que tinha que ter uma coisa mais dos licantropos e tudo mais, entendeu? E aí, mas como é que vem um vampiro pro meio da Amazônia, naquela época, tudo. A gente passou 6 meses para construir uma história que fosse aceitável lá para coordenação nacional. A partir do parâmetro deles ou de vocês? Do parâmetro deles também. Deles também. Mas o de vocês, 6 meses discutindo, e não era só vampiro, era o mundo das trevas em geral. Vampiro, lobisomem... Por a gente estar situado no meio da Amazônia, ficava difícil esquecer, né, essa força que tinha a natureza, digamos assim. Uhum. E aí foi também serviu como uma característica principal da cidade, um diferencial. Né? Até que existia um termo chamado a fronteira, que os vampiros eles tentaram tanto estar ali presentes que acabaram criando uma espécie de pacto com os lobisomens próximos que eles não poderiam sair da cidade. Eles ficariam dentro da cidade, não teria nenhuma influência externa. E nesse contexto a gente conseguiu criar uma história bacana. A gente conseguiu um vampiro de 6ª geração, eu acho que isso pra época, pra coordenação de liberar era uma coisa difícil. E foi liberada porque a história era boa, né? E o projeto foi pra frente, a gente conseguiu, fez muitas amizades, mais de 100 jogadores. Mais de 100 jogadores? Mais de 100 jogadores. E vocês intercalavam mesa também ou não? Ou era só live action? Tinha também, não ficou só no live action. Muita gente jogando e vários narradores. Você foi uma narrador, experiência impressionante. Foi jogador? Fui narrador. Narrador. Mas você também teve o seu personagem ou não? Assim, eu adorava ser narrador porque eu poderia fazer personagens diversos em cada live. Então a gente aproveitava para fazer indumentário, tudo. Entendi. Fantástico. E vocês jogavam onde lá? A gente alugava salão de prédio, fazia muito salão de prédio. E a gente chegou uma vez a alugar um mini shopping de 3 andares. E lá, acho que foi o maior live, deram 100 jogadores. E à noite, de madrugada? À noite, começava cedo. E terminava cedo? Terminava às 11 horas da noite? Porque tinha muita gente menor também, né? Menor de idade. E aí vocês, né, desenvolvendo esse live action, e o que aconteceu? Você continuou, você saiu? Então, o projeto durou uns 3 anos, né? E aí foi acontecendo, digamos assim, a história foi descambando para um lado mais que não deu para continuar, né? Porque já viu, uma sessão de RPG, ela já descamba pro absurdo. Imagina uma crônica dessa, com vários lives e mesas. E aí os narradores alguns começaram a se desentender, tudo mais foram saindo, mas o projeto continuou. Depois eu também saí da cidade, mas o que eu sei é que o projeto continuou ainda um bom tempo ainda.
E aí você passou alguns anos narrando. E você narrava outras coisas também ou não? Ou... Eu jogava bastante nessa época, né? Tinha vários mestres, assim. Depois que eu saí da cidade, fui pro Macapá, que aí começou a mudar um pouco. A sua ida, então, né? Contou um pouco a questão de Belém, da cena. Isso, que época mais ou menos? Que década? É. Olha, eu acho que foi por volta de 2000, 2005. Entre 2000 e 2005, assim. Por aí foi essa transição. E aí você foi para Macapá em E aí foi pro mais distante ainda, pro Macapá. Que ano que foi? Foi 2002, por aí. 2002. Foi mais ou menos por aí. Aí, como foi chegar em Macapá? Então... Em matéria de RPG, né? Cheguei em Macapá e aquele deserto RPGístico, né, digamos assim. Não conhecia ninguém que jogasse, que gostasse disso. Em Belém já era difícil, em Macapá então, que é uma cidade menor ainda. E eu sobrevivi de RPG por e-mail. E-mail? RPG por e-mail. Tá. Eu tinha um grupo já na internet que era assim, uma frequência bem esporádica, assim. E acabou que foi aumentando a frequência, a gente acabou jogando bastante por e-mail. Eu passei uns 6 meses sobrevivendo disso. E que cenário, como... Eu comecei várias pequenas crônicas, mas a que e mais você durou... narrando ou jogando? Narrando. A que mais durou foi uma em Forgotten Realms também, de D&D. D&D mesmo, né? Inclusive, até hoje ainda tem muitos amigos, São Paulo, Rio, que são dessa época. Tá. Sempre que eu posso, eu entro em contato, eu revejo. E aí você mandava e-mail, eles respondiam... Isso, cada um tinha a sua ordem para responder, tinha uma cor de texto, na época era pelo Word e tudo. Tá. E muito lento, mas também uma experiência diferente, bem legal. Sim. E dava para se sustentar, né? Tá. Sobreviver. E como funcionava? Primeiro, como você conseguiu esses jogadores? De por e-mail, né? Foi em contatos, assim, a internet ainda era também uma coisa assim muito... Rudimentar, era por e-mail, né? Mas você encontrou... Fóruns, entrava em fórum foram contatos assim nesse sentido. E aí você foi pegando os e-mails... Isso. Foi pelos grupos do Yahoo. Tá. Aqueles grupos... Isso. Antigos, né? Já existiam essas modalidades e aí a gente criou mais uma sala, digamos assim. Né? Entendi. E aí você ia narrando, chegava em casa... Isso. A gente chegou a usar sistema de combate mesmo, D&D, em planilha de Excel. Chegou a usar lá com as regras, tudo. Foi uma época bem... E você desenvolveu as planilhas? Eu trabalhava com isso, né? E aí não tinha muito mistério, não. Era tranquilo. E aí tinha o personagem do cidadão estava aqui, a 3 quadrados de distância, aí eu mandava a cena de combate, e aí ele lá fazia e movia, só fazia arrastar a figura, né? Pela planilha. Tá. Salvava e mandava de volta. Entendi. Era bem... E aí vocês iam jogando Isso. E aí Nossa, só coisa antiga. Hoje em dia tem aquele... hoje em dia tem o D&D Online. Isso, tem Firecast, eu acho. Sim, tem. Coisa muito legal. Tem vários, né? Hoje em dia para jogar online, etc. E como você começou, então, a se estruturar em Macapá? Porque, né, você começou e-mail, você sobreviveu ao e-mail sem conhecer ninguém. Sim. Como que você começou? E aí existia um grupo que jogava lá, assim, mas jogava assim bem, né, sem nenhuma pretensão. Eles jogavam e ficavam ali, não tinha loja, né, deve ter sido um pessoal de Belém também que foi. E eu acabei conhecendo esse grupo e a partir daí a gente começou a movimentar mais, né. Fomos jogando, fomos agregando de pessoas, até que a gente começou a frequentar aqueles eventos de anime. Tá. Lá já tinha eventos de anime, mas não tinha eventos de RPG. Isso. E aí começamos a... flertar. Começamos a jogar. No evento sempre tinha um pedacinho, olha, o pessoal da RPG ali e tudo mais. E até que chegou um momento que a gente decidiu, não, já dá pra ter um evento só nosso. Né? E aí coincidiu com a iniciativa do Dia D, que foi um movimento também nacional, né, de RPG. A gente já tinha aquela experiência do By Night, né, e coincidiu com o Dia D, a gente entrou também na organização e a partir daí foi só aumentando o movimento de RPG. Chegou a abrir loja lá? Tem lojas que vende RPG? Recentemente abriu loja lá de RPG, de card games. Né, que tem assim um espacinho para RPG, mas é uma coisa assim muito ainda... Pequena. Isso.
E como vocês tinham acesso aos livros? Como vocês compraram? É internet mesmo? Então, depois, né, com a Devir, né, principalmente, o RPG estourou, né? Tinha muita coisa nacional e eu acho que isso aí, depois de um tempo, não foi mais problema, não. Tá. E você começou, né, a jogar, a organizar, a difundir mesmo, divulgar, né? Pelo que você fala, sim. Poucas pessoas conheciam e se você tivesse ido jogar, apenas sentar e jogar numa mesa, você não vai atrair mais jogadores. Fatalmente vai acontecer o que aconteceu várias vezes, né? Que a pessoa arruma outras ocupações, família, enfim. Acho que quem sente isso é quem já joga há algum tempo e vai presenciando isso, vai sentindo, vai vendo, né? Os grupos se desfazendo, tudo mais. E aí, se você gosta daquilo, você vai, né, querer que mais pessoas, né, joguem, conheçam. A gente sabe que é um negócio legal, né? Que é uma forma de diversão interativa, né? E bacana, né? Incentiva a cultura, tudo mais. E aí vocês começaram a fazer o RPG, o evento, né? Sim, o Dia D. Fizemos umas 4 edições, participamos do Dia D. Mas depois vocês fizeram um evento em Macapá, aquele evento... Também tinham eventos, digamos, que não tinha esse aspecto nacional, né? Esse fundo nacional, são coisas de lá mesmo, né? Sim, fizemos. E aí começou também a aparecer os jogos de tabuleiro no meio, né? E aí, é interessante, eu comecei conhecendo jogos de tabuleiro e fui pra RPG, fiquei um bom tempo de RPG, live action e tudo mais. E o tabuleiro surge de novo aí pra... E aí você casa os dois, né? Você continua jogando os dois. Sim. Você não... Me tornei um fã de tabuleiro, assim. Entendi. Sem abandonar o RPG. São duas situações bem diferentes, né? Eu acho que cada momento tem a sua e ambas são muito legais. Esses eventos que vocês fizeram em Macapá, chama a atenção que vocês tinham uma organização muito bem feita, né? Tinha uma série de atividades. Como vocês conseguiam, chamavam as pessoas, todo mundo ia junto, aceitava? Na verdade eu consegui um pessoal que se dedicava bem, né? Se dedicava bastante. No dia principalmente, na véspera, a gente trabalhava um bocado para fazer a coisa acontecer, porque eram eventos grandes, assim. Grande para a nossa realidade, né? Dava 500 pessoas nos 2 dias, né? Isso era grande pra gente. E assim também, a cidade, por ser pequena, assim, as pessoas se conhecem, né? Então, empresas, é fácil de conseguir patrocínio com as empresas. Tá. Tanto é que eu consegui a passagem, até você mesmo foi numa das edições, né? Através disso a gente se conheceu. Consegui também, o Matheus Vieira fui lá de Curitiba para dar palestra lá. E era bem fácil de conseguir as coisas assim para organizar o espaço. Tá. Isso facilitava bastante. Conversando com uma pessoa, com outra, sim. Um é primo, é amigo. Um amigo tinha uma agência de turismo, facilitava. Tá. E aí uma coisa interessante que eu acabei em 2009, né, em um evento em Macapá, foi quando eu conheci. Foi 2009. Foi 2009. E aí no ano seguinte foi o Matheus Vieira, né? Sim. E aí eu queria saber um pouco por que essa escolha em discutir o RPG em educação. Né? Eu fui dar uma palestra sobre RPG e educação. Isso. E depois o Matheus, que tem um livro publicado sobre RPG e educação também, ele foi no ano seguinte. Queria que falasse um pouco sobre essa escolha. Pois é sempre pensando assim na continuidade, né, do movimento. Porque assim, você conhece jogadores, eles entram, participam, conhecem, gostam, e depois, por motivos variados, eles acabam não frequentando novamente. E assim, colocar o RPG nas escolas, além de toda a questão educacional, da facilidade que né, da dinâmica, eu acho que você também colocando a esse nível educacional, você começa a dar um prestígio maior, de não apenas diversão, né, mas um sentido maior também de incentivo ao conhecimento. A gente sabe que o RPG incentiva a leitura, né, e que é uma forma interessante, muito interessante de educar, de passar um conhecimento. Foi com essa preocupação que eu achei que deveria ter alguém que era mestre no assunto, né, para passar para os professores de lá também. Tanto é que a gente fez um convite específico para os professores, né? Sim. Para irem lá. E aí, vocês tiveram 2 anos, vocês começaram a parar o evento, é isso? Na verdade, assim, a nível nacional a coisa foi diminuindo.
tinha um apoio grande da Devi, eu não sei o que foi que aconteceu, não sei se foi por apoio, se foi mesmo as coordenações, e acabou que, como tudo tem um fim, né, terminou essa questão do dia D. E esses eventos locais também? Os eventos locais também foram parando, foi parando. Hoje não tem, assim? Não tem, assim, não. A gente tem uma movimentação lá, mas é também agregada aos movimentos de anime, aos eventos de anime. Vocês voltaram a fazer eventos? Tem um outro pessoal que faz lá, uns amigos também, que continua. E aí, então hoje, digamos, diminuiu um pouco o tamanho, o ritmo, e queria saber nesse sentido, né? Vocês também fizeram, você também ajudou a organizar live action em Macapá? Sim, nós fizemos na época, logo que eu cheguei lá, nós fizemos alguns bem esporádicos, né, de vampiro. E ano passado a gente também fez um de lobisomem no cenário, lobisomem Apocalipse, e a gente conseguiu colocar, fazer uma adaptação regional, porque assim, uma preocupação que eu sempre tive foi de colocar o local, né, no jogo, porque Estados Unidos, Europa é interessante, é uma realidade diferente, mas eu acho que a nossa realidade também ela é muito rica, né, e às vezes fica aquele sentimento de cachorro morto, acho que o pessoal chama, né? Contos de vira-lata. Isso, porque aqui não é legal, nomes em português não são legais, né? As lendas, acho que muito pelo contrário, nossas lendas em qualquer local do país são muito ricas e muito aproveitáveis, né? Em qualquer cenário de aventura, de terror. E a gente fez isso com o lobisomem. E foi uma experiência muito bacana também. Foram lives com participação de muitas pessoas, e a gente intercalava com mesas também, porque o lobisomem ele pede um pouco isso, né, da ação. Qual que era a frequência do live action? A gente fez lives de 2 em 2 meses, intercalando com mesas. Aí foram 5 matilhas, né, 5 narradores, construindo uma ambientação assim no mesmo cenário, assim, construindo histórias no mesmo cenário, e utilizando bastante, assim, exageradamente do folclore local, das regiões, do mapa. Em Belém também era bimestral? Era bimestral. E o que vocês usaram, assim, para colocar lá? Dá um exemplo do local que vocês usaram. O lobisomem ele é mais assim, aberto, né? A gente fazia as assembleias da seita, que elas ficam, a gente protege um local sagrado chamado Caerno, isso. E lá a gente fazia num bosque que tinha lá, uma área com árvores, e a gente fazia uma fogueira e com as matias ao redor, cada um com a sua pintura tribal, né? E tinha o próprio livro já fornece todo o material suficiente para fazer, né? De ideias, porque tem, né? A Assembleia ela tem vários, toda uma burocracia, várias etapas, e deu para fazer isso aí tranquilamente. Vocês usaram exemplo de um personagem folclórico? Assim, o inimigo principal, que era um rastejador Nexus, que é um tipo de criatura poderosa lá do mundo, a gente utilizou uma lenda local de um monstro que sai devastando a floresta e que tem que ser mantido preso, e combinou muito com os Uktena. Os Uktena, eles têm assim, essa mitologia deles de aprisionar os monstros, mantê-los adormecidos para aqui. E vocês não migraram para o novo vampiro, para o novo lobisomem? Não tiveram interesse em ver? Não, assim, talvez porque a coisa tenha partido muito de poucas pessoas, e eram pessoas que já jogavam há algum tempo atrás, e acho que elas estavam mais acostumadas com esse cenário, né? O novo cenário não chamou muita atenção. Não chamou atenção, não. Vocês acabaram mantendo aquele antigo. Isso. E aí, no caso, né, falando, hoje em dia, você tem mesa, tem ideia de refazer eventos ou fazer novos live action? Como que? A gente se afasta um tempo, eu vou dar mais atenção nisso aqui, vou me preocupar mais com aquilo, fazer um curso, alguma coisa assim. Mas depois acaba voltando, não tem jeito, né? Quando vê o pessoal ali... Você começa a se coçar, né? Começa a ter ideias, e a gente começa... E atualmente, como esse projeto terminou, esse de lobisomem, eu pretendo fazer uma coisa pós-apocalipse.
né? Uma coisa assim onde as pessoas, o início do jogo, os próprios jogadores não vão saber muito bem o que está se passando. Lobisomem mesmo, né? Ou Mundo das Trevas. Mundo das Trevas. Mundo das Trevas antigo, não Mundo das Trevas, isso. Tá. Uma coisa pós-apocalíptica, assim, e que não seja aquela coisa clichê que o mundo acabou. O mundo continuou o mesmo, mas alguma coisa aconteceu que a magia de repente não existe mais, aquela magia sobrenatural, né? O mundo espiritual, uma coisa nesse sentido. A gente levantou com as alguma ideias coisa quebrou aqui, entendi. E aí você vai surpreender. Exato. Entendi. Esse é nesse sentido. E você participou de eventos, você foi em eventos né, de outros lugares? A coisa começou com o By Night, né? A gente queria participar, só que a gente não sabia como era. E aí o grupo que estava formando a história, nós nos reunimos assim e fomos para Fortaleza, participar de um By Night lá. Tá. E chegando lá, fomos muito bem acolhidos, participamos, vimos como é que era, achamos aquilo formidável, que era novidade, live action, você se vestir como personagem, né? E a gente pegou e viu como é que era e retornamos para a cidade. E desde aquela época, essa vontade de conhecer outros locais, que onde o pessoal joga RPG também, ficou, e sempre que dá eu venho para São Paulo, Rio, Curitiba, sempre que sobra uma graninha dá para conhecer outras pessoas. Quando a gente fala, você falou de sites, de fóruns, as revistas também te influenciaram? Sim, a gente não pode esquecer das revistas, né? Dragão Brasil. Você comprava, chegava lá, você comprava? Sim. Assim, tudo passa por um crivo, né? Tinham coisas assim que eram bem, né? Absurdas até. Inclusive, quando tentavam escrever alguma coisa relacionada à Amazônia. Tá. Sempre tentaram. Eu acho que quem acertou mais recentemente foi o autor que escreve para o Chamado de Cthulhu também. O Sandy Peters, que saiu pela Terra Incógnita, o Monstro de Macapá. Monstro de Macapá, isso. Tá. Quando saiu aquilo, a gente ficou meio assim, será que... Um gringo escrevendo da Amazônia, né? O quão longe ele vai passar, né? E assim, eu não cheguei a ler a aventura, mas um colega que já mestrou a aventura disse que é tranquilo, formidável. Os caras destroem com a cidade. Tá. A cidade sai destruída, mas enfim. Mas é satisfatória a forma como lida, né? Sim. Tá. Bom, acho que é isso. Quer falar alguma coisa no final? Um comentário? Assim, eu agradeço, né, pela oportunidade. É sempre bom falar da nossa história e da história das pessoas que a gente conheceu, né, conviveu. E agradecer a todo mundo. Espero que eu não tenha tremido tanto, que além de nervoso, está muito frio também aqui em São Paulo. A gente não está acostumado com isso. E é isso. É isso. Valeu. Gente, até a próxima. Obrigado. Tchau, tchau.